Olá e bem-vindo a um programa de Noite de Ano Novo muito especial. Uhul, Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo para aqueles que agora estão em 2026, o resto de nós que estamos quase com vocês, e eu sei o quão ridículo eu me pareço quando falo com você agora. Tudo bem, me perdoe. Todo esse programa esta noite está centrado ao redor da música de Cryon, e é chamado Cryon e o Maestro. Mas antes de contarmos sobre o Maestro, muitos de nossos membros regulares estão conscientes de que esta noite nós chamamos de o especial da quinta quarta-feira. Novamente, é um momento de diversão com a nossa boa amiga Marilyn Harper, que também canaliza a Gironda. Mas já que o Lee e eu seremos apresentados no programa de duplo dígito, que será transmitido amanhã, no dia de Ano Novo, à 1h no horário do Pacífico, nós queríamos criar algo único, cheio de alegria, celebração e música, para terminar o ano de 2025. Então, deixe-me passar pelo formato para esta noite. Em alguns instantes, o programa especial de Cryon e Maestro começará e nós iremos um pouco mais de 1 hora. Depois daquilo, nós faremos uma curta pausa e depois voltaremos com uma breve meditação de mim e depois ouviremos a última canalização de Cryon para o ano 2025. Então, deixe-me apresentar o maestro Robert Coxon, compositor canadense e membro da equipe de Cryon por mais de 20 anos. Ao longo daquele tempo de intensas viagens com a equipe de Cryon, Robert Coxon ofereceu todas as músicas para os muitos eventos de Cryon ao longo de todo o mundo. Recentemente, Robson voou e veio até o estúdio para encontrar-se com Lee, e juntos eles prepararam um vídeo para vocês esta noite que leva vocês em uma viagem divertida, onde muitas das coisas que aconteceram em vários encontros estrangeiros de Cryon são discutidos. Mas o ponto alto será a música que Robert compôs para muitos países, naquelas belas e ricas culturas que os países têm. A maioria dessas maravilhosas composições foram tocadas apenas para aquele encontro e, portanto, elas nunca foram ouvidas por ninguém mais, a não ser aqueles que estavam participando ao vivo naquela época. Então, eu quero agora passar para o maestro Robert E. Lee e começar este programa muito especial de Noite de Ano Novo, feito apenas para você. Olá a todos, esse é um programa que provavelmente você se lembrará. Por muito tempo, eu estou ao lado do meu bom amigo Robert Coxon, que eu conheço, parece que durante toda a minha vida e todas as vidas passadas que eu já tive. E nós falaremos juntos daqui a pouco. Nós chamamos este programa de Cryon e o Maestro. Porque Cryon é canalizado e o Maestro é um canalizador com música, como vocês verão. Robert Coxon e eu temos estado juntos por mais de 20 anos. E tocamos juntos por todo o mundo, porque naquela época tudo que nós fazíamos era viajar. E este era não apenas meu músico, este é aquele que compunha e canalizava no palco com composições em todos os países que já estivemos. Então o que nós queremos fazer neste programa é falar sobre algumas coisas divertidas. É um programa divertido, não um programa de acadêmico, um programa de música. Falaremos sobre algumas coisas engraçadas que aconteceram, como nos conhecemos. Depois gostaria de ressaltar algumas das peças mais magistrais que eu acho o Robert já escreveu, e ele escreveu especificamente para o país onde estávamos. Como está você hoje, meu amigo? Diga olá. Olá, é muito bom estar aqui. Muito bem. Do que você se lembra sobre como nós nos conhecemos? Onde foi? Eu estava sentado no meu estúdio, compondo, e recebi aquele telefonema de um cara chamado Lee Carroll. Eu já tinha ouvido falar sobre ele, mas nós nunca tínhamos nos encontrado. E o Lee, estando na indústria musical, ele compreendeu, ou ele compreendia copyright e usar a música de outras pessoas. Então ele literalmente me ligou para saber se eu poderia dar a ele permissão para usar a minha música, especialmente o álbum The Silent Path, O Caminho Silencioso, quando ele estava lá em frente a uma plateia. Então, eu disse, por que não? Então foi isto. Então, 3 meses depois, seu editor, que na verdade vive em Montreal e não em Paris, ele é seu editor francês,
Ele é um bom amigo meu e disse, sabe, estamos fazendo esse grande evento, você pode vir e tocar um mini concerto, talvez meia hora, 44 minutos. E então eu fui e fiz aquilo. E eu me lembro de preparar-me naquela manhã, fazer a montagem, e então Lee Carroll entrou, pois ele também estava naquele programa. Nós nos encontramos pela primeira vez. E foi como se nós sempre tivéssemos nos conhecido, sabe, por tantas vidas, sabe? E então ele disse para mim, sabe, Jan Tober faz uma meditação guiada no início, você se importaria em tocar para aquilo? E ele disse, eu sei que isso não é parte do seu contrato, então... E eu disse, sim, claro. Então ele foi realmente ousado e disse, sabe, durante a canalização, você acha que pode tocar algumas das músicas do Silent Path ou canalizar alguma coisa? Imediatamente eu disse, não force, Lee. Você não disse isso, você foi tão gentil e gracioso. Aliás, isso preparou o palco para canalizar comigo por mais de 20 anos da minha vida. Cada canalização tinha sua música ao vivo. Exatamente, exatamente. E sabe, nós estávamos começando no início de que nós viajamos o mundo juntos. Eu contei 43 países nos quais nós estivemos. É fantástico, é fantástico. E você já conhecia a canalização? Como eu compreendo. Na verdade, você e sua mulher tinham uma empresa de canalização naquela época? É isso mesmo? Naquela época? Sabe, quando eu cheguei lá e comecei a trabalhar com você, eu percebi que o universo realmente me preparou. Realmente tinha me preparado para aquilo. Porque eu e minha esposa tínhamos um negócio de canalização. Ela era a canalizadora e eu era o diretor, pois ela estava fazendo canalização de transe profundo. E nós tínhamos um negócio. Nós não íamos e fazíamos isso no palco, na maior parte das vezes, mas nós tínhamos clientes, pessoas que vinham para sessões privadas. E, portanto, eu estava ensinando outras pessoas a como canalizar. Eu realmente compreendia que não era uma coisa nova era esquisita para mim, sabe? Era eu, era a minha vida. Deixa-me ver se entendi direito. Essa coisa nova era esquisita, você disse exatamente isso, essa coisa New Age esquisita. Isso que nós fazemos, ambos fazemos isso. Nós nos divertimos muito falando sobre o que nós ensinamos, devido à percepção que outras pessoas têm daquilo que nós ensinamos, exatamente. Não podemos continuar falando sem fim sobre essas memórias. Eu quero entrar em algumas músicas daqui a pouco, mas o que aconteceu em Orlando, na Flórida? Orlando? Uau! O Lee veio até mim com uma pilha de livros, e eram todos livros dele. Eu acho que havia 7 deles, chegando até a jornada para casa, e ele deu para mim como presente. Eu disse, uau, sabe, com qual eu deveria começar? E alguém próximo a nós disse, estúpido, eles estão numerados, comece com o número 1. E eu lhe disse, não fale dessa forma, eu nunca, jamais ensino aquilo. Qual diz para você começar? Você disse, a jornada para casa, porque este é aquele que eu acho que você estava ouvindo ao Silent Path ao escrever aquele livro. E você disse, este é você. Então eu pensei, isso é legal dizer isso. Mas eu fui para meu quarto de hotel naquela noite, abri o livro e eu estava lendo a primeira página. Este sou eu. Eu contaria a todos que não leram A Jornada para Casa. É o livro 5 de Cryon. É um livro da Hay House. É o único romance que Cryon já produziu, por assim dizer, em vez de apenas um livro de canalizações. E ele é específico e é belo, e você pode dar aquele livro de presente para qualquer pessoa, sem deixá-las loucas, pensando que é apenas canalização. E o Robert realmente se ligou àquele livro. Sim, eu amei aquele livro. Muito bem. Uma das coisas divertidas que Robert e eu fizemos, eu acho que quase todos os cruzeiros que eu já fiz, nós fizemos 11 deles, alguns deles foram menores, você não estava lá, mas a maioria dos grandes cruzeiros você estava lá. Sim, desde o primeiro, quando nós fomos para o Alasca. O cruzeiro pelo Alasca foi interessante porque foi o primeiro, e o anfitrião naquele momento não sabia que poderíamos conseguir cabines especiais se fôssemos apresentadores no barco. Então,
Nós pegamos o que tivesse disponível. Você recebeu uma cabine especial. Sim, uma cabine especial próxima à âncora. E toda vez que ela era elevada, fazia o barulho. Tivemos alguns cruzeiros muito interessantes, algumas experiências de cruzeiro muito interessantes. Eu acho que aquela que ressalta em nossas mentes, nós estávamos fazendo um cruzeiro ao redor do Havaí em um barco chamado The Patriot. Sim. E você se lembra do que aconteceu? 11 de setembro, exatamente. E uou, aquilo foi tão surpreendente. Eu me lembro de acordar naquela manhã. Naqueles dias, nós tínhamos pequenas televisões em nossos quartos. Então, o tipo daquele que você vê num motel, mas não mais. Eu liguei a tela e eles estavam mostrando aquelas fotos do que estava acontecendo em Nova York. E eu estava ouvindo o capitão dizendo, anunciando coisas. E eu pensei, uau, o que está acontecendo? Deve ser como um daqueles tours de mistério, sabe? Onde eles estão fazendo algo especial, com coisas divertidas. Mas então eu saí no corredor e pessoas do nosso grupo perguntando onde está o Lee, encontre o Lee para nós. Estamos em pânico. Então eu percebi o que tinha acontecido. E o que nós fizemos naquele dia, se eu posso me lembrar bem, um grupo de nós, a maior parte do grupo que podemos contatar, aquele foi um dia de folgas, me lembro bem. Nós fomos para o deck superior, fizemos uma pequena homenagem para aqueles que tinham feito a passagem. Nosso bom amigo, Michael, que cantou uma canção. Sim, ele cantou Que Haja Paz na Terra. E aquela, em toda a minha vida nos palcos, aquela foi a peça mais difícil para eu tocar. Eu estava tão emocionado. A maioria das pessoas nunca pensam nisso. As pessoas que nos acompanham como compositor, vocês simplesmente pensam, eles simplesmente tocam a música. Mas eles estão dentro do escopo de tudo que estava acontecendo. Aquilo foi muito difícil. Aquilo foi para todos nós, sim. Mas nós ficamos presos no porto, não é? Havia várias coisas que aconteceram lá. No Havaí, em primeiro lugar. Aquele foi o último cruzeiro daquele navio. Eles foram à falência, eu sei, pois ninguém podia vir ou sair da ilha por uma semana. Eu ainda tenho as lembrancinhas, eu deveria ter trazido hoje para você. É mesmo? Sim. Bem, fotos de navios não são tão empolgantes assim. Bem, todos aqueles cruzeiros, eu não sei se você se lembra de todas as coisas que aconteceram. Tivemos uma outra coisa acontecendo no Havaí. Isso foi quando, na verdade, eu acho que eu escrevi uma newsletter a esse respeito, quando nós tivemos, o navio finalmente teve algum tipo de acordo com o Havaí, para poder continuar, eles tinham que usar os ilhéus, como aqueles que serviriam comida, arrumariam as cabines, em vez das pessoas que eles tinham, que eram profissionais, usualmente da Romênia, Filipinas e tudo aquilo. Então eu não sei se eles despediram todas aquelas pessoas, mas de repente, todos os garçons eram meninos de colégio, e eles não sabiam o que estavam fazendo, não tinham nenhuma ideia do que estavam fazendo. E a parte mais engraçada, se pudermos chamar de engraçado, foi quando tentamos comer. Estávamos todos lá, sabe, com toalhas de mesa branca, com smokings, e eles não tinham nenhuma ideia de que o molho de salada vinha com salada e não para a sobremesa. Foi uma confusão. Aqueles caras não sabiam nem mesmo como ouvir suas mães. Sinto muito. Se você é uma dessas pessoas, ria conosco, por favor, porque foi um momento muito divertido. Sim. Eles estavam em treinamento, sabe? Como se treina, de qualquer forma, para algo como aquilo, da noite para o dia. Então, tivemos alguns momentos divertidos. Houve algo mais acontecendo com você, e tem a ver com fitas cassete. Sim, nós estávamos naquele cruzeiro indo para nenhum lugar, na verdade. E eu saí do barco e fui para uma loja e comprei um toca-fitas. Mas o toca-fitas podia também gravar as fitas, a fita cassete. Foi a primeira vez que eu oficialmente decidi canalizar música para as pessoas que estavam conosco. Nós chamamos isso de algo naquela época, não foi? Foi chamado de música de poder pessoal naquela época. Então, havia uma situação quando alguém sentava-se à sua frente e então você canalizava a música da pessoa. Sim, eu me lembro de segurar as mãos da pessoa por um minuto e depois eu tocava essas duas notas no piano
que eu era orientado para fazer, então aquela era a nota na qual eu precisava tocar. E quando eu estava segurando a mão da pessoa, vários tipos de informações vinham. O que deveria ser a música, e então eu simplesmente deixava minhas mãos tocarem. E elas sempre tocavam as notas certas se eu deixasse. Isso se desenvolveu para algo que eu chamo agora de a obra-prima da alma. Mas eu parei de fazer aquilo nas turnês, e eu me lembro que isso foi depois de Vladivostok, porque nosso organizador na verdade, ele organizou uma agenda para mim. E em um dia e meio, ele organizou para que eu canalizasse 43 peças para as pessoas. Vladivostok é na Rússia. É um lugar logo acima da Coreia do Norte, eu acho. Sim, é bem ali. E provavelmente ele ganhou muito dinheiro com cada uma daquelas pessoas. É por isso que aquilo aconteceu. Sendo russo, muito sabe isso. Quantos você acha que você já fez desde então? Quantas daquelas leituras você fez? Entre 3 e 4 mil. As pessoas ainda podem ter essas peças? E eles podem te enviar uma foto, é assim que funciona? Sim, eles me enviam... Eles vão para o meu website e eles me enviam sua foto. E em meu estúdio eu tenho 2 grandes telas. Uma para o programa de música, para tocar e gravar, e o outro tem a grande foto da pessoa lá. E é tão fácil fazer a partir da foto, porque você está indo além da imagem. É apenas um foco. Eu acho que a coisa mais importante é que as pessoas não precisam estar lá para segurar sua mão, não é? Exatamente. É como eu pensei. Eu sei que alguns estavam preocupados, então... Tudo bem. O que nós queremos fazer agora eu quero expor vocês ao poder da composição desse homem. Mesmo antes de fazer isso, eu devo lembrar, alguns de vocês que estão assistindo isso são membros de alguns de nossos programas, de nossas inscrições, nossas quartas com Cryon, as várias sessões que nós temos, mas aqueles que fazem parte da experiência da Bruma Verde que nós temos, já ouviram a música de Robert, e ela é tão poderosa. Aquela música em particular não necessariamente foi escrita para a Bruma Verde. Na verdade, eu acho que foi uma combinação, até mesmo de algumas das músicas pessoais que você pode ter escrito para mim, e elas são simplesmente tão belas. E este é o homem, é claro, que as escreveu, que as compôs. Uma das coisas que foi muito divertido foi que quando nós íamos pela primeira vez para um país, Robert frequentemente compunha uma peça que ele então tocaria para aqueles participantes que estivessem lá pela primeira vez. E então, vamos começar com, eu acho que uma das melhores peças que eu já ouvi você fazer. E foi tão bom que nós, na verdade, continuamos a usar como uma checagem sonora. Sim, exatamente. Quando nós tínhamos os microfones e os alto-falantes corretos para poder checar o som, essa era a peça musical que nós tocávamos, e ele então tocava. Então, outra coisa que vocês devem saber sobre como isso é feito, e eu quero apenas, eu não estou entregando nada que seja um segredo aqui, mas para poder orquestrar essas peças que vocês ouvirão em um minuto, tem a ver com Robert e seu equipamento, indo adiante e lançando os trilhos do que eu chamo para a peça musical. Não se pode fazer isso tudo com apenas um teclado e um cara só. É algo muito, muito difícil, então ele acaba tocando as coisas que vão conduzir a canção, junto com algumas outras coisas que ele pré-gravou. E então, as trilhas que ele lançou, em outras palavras, é trazer a orquestra para lá. Você está correto? Então, ele precisa tocar em sincronização com aquelas coisas. Isso torna maior, melhor, e isso é uma produção real, é isso que nós fizemos. Essa peça da Espanha foi uma destas. Em primeiro lugar, qual foi o nome da peça? Essa foi chamada de Andaluzia. Andaluzia. Alguém aqui, alguma coisa que você quer dizer sobre como você a compôs, o que aconteceu? Aquela, na verdade, foi a primeira peça que eu escrevi para eventos, para os nossos eventos de Cryon, que não aconteceram nos Estados Unidos, mas, na verdade,
Foi escrita para Santa Fé. Nós fizemos um evento em Santa Fé, no Novo México. Aquilo me inspirou, sim. Mas se tornou a peça que foi perfeita para Espanha, para o México, para toda a América do Sul. Ele colocou tudo aquilo nela. Então, por que não fazemos algo aqui? Porque alguns de vocês estão cansados dessa conversa. Eu adoraria que você... Por magia, nós vamos levar você para o estúdio do Robert Coxon, que está um pouco acima de Montreal, no Canadá, onde ele vive, nas montanhas, e ele tem um estúdio lá. E o que ele fez é pré-gravar cada uma dessas peças, de forma que esteja correto, perfeito, para que possamos desfrutar. Então eu quero que você sente-se e desfrute desta bela composição para a Espanha. Olá, pessoal. Aqui é o Robert Coxon. Seja bem-vindo ao meu estúdio. É aqui que eu componho, é aqui que eu escrevo minha música. Como vocês podem ver, eu tenho um piano eletrônico aqui, mas o som, o toque, é como um grand piano. Aqui eu tenho um programa de computador, então quando eu toco o piano, ele grava neste programa. Eu tenho uma outra grande tela aqui, onde eu estudo as partituras, ou coloco minhas partituras para olhar para elas e checá-las. Mas quando a música se torna realmente complicada, eu uso isto. Lápis, borracha e papel para música. Portanto, eu posso compreender as orquestrações complicadas. Quando eu olho para fora daqui, eu vejo belas árvores. Nós vivemos no topo de uma montanha sagrada, o Monte Gabriel. Quando eu vou para a porta dos fundos, há uma floresta e talvez haja um cervo lá. Que presente de Deus para mim ter um lugar como este para escrever minhas músicas. Eu também fico muito inspirado quando eu toco meu grande piano, que está lá embaixo. Eu tenho por pelo menos 40 anos, muito antes de eu conhecer Lee Carroll. Então eu posso sentar-me lá e as coisas simplesmente saem. Uau! Então eu percebo, eu preciso gravar isto, eu preciso orquestrar isto. Música é engraçada para mim. Sabe, eles falam sobre tocar o piano. Eles falam de trabalhar o piano, tocar o piano. E tudo isso é muito apropriado, porque quando eu estou neste estúdio trabalhando, e eu estou tocando aquele piano, é divertido. Eu estou brincando. E é tão maravilhoso para mim ser capaz de compartilhar este trabalho que estou fazendo aqui, compartilhar esta música com todos vocês. Obrigado por estarem aí, obrigado por estarem na minha vida. Bênçãos.
Uau! Você poderia imaginar quando ele tocou aquilo? Tan, 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 pam, e as pessoas simplesmente... Eu me lembro uma vez, quando eles todos se levantaram e bateram palmas. Isso foi além de qualquer coisa que se esperaria por apenas tocar uma peça musical para uma plateia. Essa foi uma das minhas favoritas. Então, deixe-me contar uma história engraçada. Na Espanha, nós estávamos em Segóvia. E eu sempre quis ir lá, sabe? É um grande nome e significa outras coisas, mas é uma cidade na Espanha. E era incomum porque eles não tinham um salão musical, que normalmente nós temos. Eu me lembro de estarmos em algumas coisas loucas. Poderiam ser grandes cozinhas, onde não havia nenhum palco, simplesmente estávamos na parte de trás ali. E então eles conectaram tudo da melhor maneira que podiam. E novamente, nós tínhamos Robert na sua estação, onde ele precisava tocar suas trilhas, ele precisava ver o computador, onde ele tinha a informação de sincronização da música e ele precisava tocar. E então ele tinha seus fones de ouvido, ele sempre tem seus fones de ouvido, pois ele precisa ouvir o que ele está fazendo. E então, é normal para nós dizermos, ali está o Robert Coxon, e ele vai tocar a peça espanhola, que é muito elaborada, como vocês acabaram de ouvir. Infelizmente, nós descobrimos que o cara fazendo a preparação do som era primo de alguém, que sempre é o caso, não tinha nenhuma ideia do que ele estava fazendo. Então, quando eu apresentei, aqui está o Robert Coxon, e você deveria apertar o botão para a gravação, para que a estação de Coxon possa entrar, e o cara esqueceu de fazer aquilo. Então, o que nós tivemos, ao invés disso, eram todos olhando para o Robert, e ele começou a peça musical. Não havia som nenhum. Zero som. Mas o Robert, nos seus fones de ouvido, não sabia disso. Ele estava ouvindo as trilhas, então ele continua tocando. É uma peça difícil, e vocês viam ele fazendo isso. E a propósito também, você canta quando você toca, e ninguém ouve aquilo porque os alto-falantes estão ligados, mas não daquela vez. Então, nós podíamos ver ele fazendo aquilo, e todos pensaram, quem é esse maníaco? Então, eu precisei levantar fisicamente, caminhar até ele e tocar na sua cabeça e dizer, é melhor você começar novamente, porque então nós fizemos corretamente. Então, isso é algo do qual eu sempre me lembrarei a respeito da Espanha. Leve-nos para... Eu acho que nós fomos para a América do Sul tão frequentemente. Temos tantos amigos lá, tivemos tanta diversão, e um destes foi na Argentina. Pelo que a Argentina é conhecida? Pelo tango? O tango. Sim. Então conte-nos sobre isso. Bem, isso aconteceu 3 antes de voarmos para a Argentina. Eu despertei e disse, eu preciso escrever um tango? Meu Deus! Eu nunca tinha escrito um tango na minha vida, eu nunca tinha tocado... Eu acho que eu tinha tocado um tango na minha vida. Então o que eu fiz? Eu plantei a semente na minha mente, e então eu voltei a dormir, de forma que pudesse funcionar, sabe? Nós não criamos sozinhos, nós fazemos cocriação, e eu despertei na próxima manhã, fui para o Gran Piano, e comecei a tocar aquela peça, pensando, não é isso que eu queria, mas eu percebi, é melhor eu escrever isso. Então, o que eu queria surgiu, e isso foi fantástico, e eu percebi que aquela parte que eu não gostava encaixava ali, bem ali, perfeitamente, a parte B, por assim dizer. Mas então eu precisava orquestrar toda a coisa. E eu fiz aquilo, e então nós fomos até lá, e o que eu tinha organizado foi contratar 2 dançarinos de tango profissionais, e eles vieram na manhã seguinte, ouviram e coreografaram. Isso é belo. Estava naquela sala com os headphones e ambos dançando por ali. Nada melhor do que profissionais para dançar um tango, exatamente. Então, quando eu fui para o palco, havia uma primeira parte, na maioria dos tangos, é uma introdução, e frequentemente é uma parte de uma virtuose de piano, ou qualquer parte que seja, então você toca o violino e tal. Então eu estava tocando e de repente começa com a batida. E então eles estavam bem no palco. E a plateia ficou louca. Eles são argentinos, em primeiro lugar. Essa é a dança deles. É a dança deles. Eles dançam bem, eu já vi eles dançando bem. Um dos meus amigos
que é um cantor de tango, ela trabalha com uma banda de tango de 12 integrantes. Ela trouxe a banda de música com eles e eles disseram, você deve ser daqui, não é? Sim, está certo, isso é canalizado, tudo aquilo é canalizado. Eu não preciso saber em um nível consciente tridimensional, simplesmente trazer através de mim e deixar que todos escutem. Isso tem um nome, essa peça argentina? Sim, o tango argentino. Muito inteligente, muito esperto. Eu passei noites sem dormir procurando por aquele título. Eu tenho certeza que sim, então aqui estamos nós, ouvindo a este belo tango do Robert. Vocês adoraram isso? Especialmente se você é um argentino, ou se você se relaciona com esse tipo de dança. Quando eu era criança e eu ouvi o nome dessa dança, eu pensei que eles disseram tango, T-A-N-G-L-E. É isso que eles estão fazendo quando você os observa dançar, eles estão entrelaçados. Se você não aprendeu isso, você precisa ser bem cuidadoso aqui. Tudo bem, vamos agora para o Brasil. Ah, o Brasil, uau. Então, o nome daquela música que você compôs para o Brasil foi Sonhos Brasileiros, Brazilian Dreams. Tudo bem, conte-nos sobre esta. Esta tem uma história de canalização muito interessante relacionada. Um ano antes de toda a equipe de Cryon ir para o Brasil, eu tinha sido convidado para ir lá, para dar um workshop. E no final do workshop, eu disse para a plateia, eu gostaria de canalizar uma peça para terminar isto, trazendo a energia de todos que estão na sala e também a energia brasileira. Então eu acabei canalizando uma peça que começava como uma bossa nova e depois entrava num
num feeling de samba, e foi muito complicada, então, com scores de jazz. E eu voltei para Montreal e eu me lembrava de toda a peça. Então, eu toquei ela no meu computador e então eu pensei, no ano que vem nós vamos para o Brasil, então eu orquestrei-a para uma banda de jazz brasileira. E o Gustavo, eu acho que foi, sim, nosso anfitrião Gustavo, sim, nosso anfitrião lá, ele organizou para ter 2 percussionistas de uma sinfonia de jazz brasileira vindo para tocar comigo. Eles precisaram ensaiar também. Eles fizeram algum ensaio com você? Sim, eles vieram de manhã, trazendo esse carrinho bem grande, como um carrinho de comida, mas a comida nele eram todas as diferentes percussões que eu nunca tinha ouvido falar. E eles tinham um instrumento muito interessante, que é um tambor que fala, é um tambor que se você coloca a mão dentro, ele tem um bastão e você passa os seus dedos, ele faz esse som. De fato, instrumentos que vocês nunca ouviram falar, eles são uma cultura musical de percussão também. Mas tendo eles lá, eu peguei essa peça musical que parecia muito bela e eles levaram para uau! Por que nós não deixamos a plateia decidir se ela é boa mesmo? Eu acho que vocês gostarão do Brazilian Jeans e aqui está.
Nós estamos de volta depois desta bela peça musical e essa próxima é excepcionalmente diferente. Uau! O que eu posso dizer a respeito da Rússia? Em primeiro lugar, Robert e eu fomos privilegiados por ir para a Rússia juntamente com a equipe de Cryon 8 vezes, pelo menos eu estive lá 8 vezes, eu acho que você também. E com isto, nós estivemos não apenas em Moscou, fomos para São Petersburgo, Vladivostok, Khabarovsk, vários lugares que são excepcionalmente Rússia. Nós fomos para a Ucrânia também, antes de quaisquer problemas lá. Aqueles eram os dias quando você podia fazer tour pela Rússia, não havia guerras, e havia muitos russos aprendendo inglês. Nós vemos os jovens lá, eles também estavam expostos ao capitalismo, ao McDonald's. Isso foram aqueles dias. Então, era uma diferente Rússia naquela época do que seria agora mesmo, enquanto damos esse programa. Mas é diferente. Se você dá uma olhada em um país que tem sido exposto a um outro tipo de governo, especificamente ao comunismo, por 50 anos. E então, eles agem de forma diferente, a cultura é diferente. E quando você diz, eu acho que eu farei uma peça musical para a Rússia, eu quero dizer, é imenso, é algo enorme. Dê uma olhada no mapa. Para qual parte da Rússia você fará? E ele conseguiu. Conte-nos o que você fez lá. Quando eu decidi escrever uma peça para a Rússia, foi como, o que eu escrevo? Há tantos tipos de músicas diferentes. Eles têm essa música meio cigana, eslava, com esse sentimento, com duas batidas. Então você pode pensar no coro do exército masculino russo, sabe, com aquelas vozes muito graves. E é claro, todos nós conhecemos o balé russo, Tchaikovsky, o Quebra-Nozes, ou um piano, sabe, um piano pesado, Rachmaninoff, essas coisas. Eu sempre penso neles, como eles eram os cossacos, com os seus braços dessa forma. Esse é um outro tipo de música. Eu sei, a história é tão rica na Rússia, que culturalmente eles têm tantas coisas. Então, você foi desafiado com escrever uma peça musical para tudo aquilo. Sim, então eu compreendi. Por que não jogar tudo na mesma música? Então, a peça evoluiu, começou com aquele toque. Eu direi, eu vou atestar a isso. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já ouvi tocar. Quer dizer, suas mãos estavam em toda parte, por todo aquele teclado. Ele fez aquilo consigo mesmo, porque lembre-se, ele precisava compor a partitura antecipadamente como versão para a orquestra, que ele então coloca um tema sobre aquilo, que ele tocou tudo aquilo, e frequentemente é o mais complexo. Eu assisti tocar isso várias e várias vezes. Eu assisti tocar quando não tínhamos nem dormido antes. E eu digo, ele não perdeu uma nota. Esse é o Robert. Nós dizemos que ele é um excelente pianista, ele é um compositor, ele é um canalizador, mas ele toca um piano muito bem. Então é isso que nós pudemos ver, mesmo antes de falarmos mais sobre a Rússia, ou isto. Vamos ouvir.
Eu acho que você pode entender o que eu estava dizendo. Essa foi uma peça muito complexa e heróica que ele fez para os russos. Não apenas isso. Eles adoraram, eles amaram, realmente. Eles realmente amaram e naquele primeiro encontro nós tivemos 1.111 pessoas. E eu dei um workshop no dia seguinte. E 650 daquelas pessoas vieram para o workshop. E eu tenho certeza que foi por conta daquela peça musical. Sim, eles retornaram apenas para o workshop, não é? Porque, devido à música, sim. Eu teria sido um deles. Eu acho que eu era, na verdade. Eu acho que eu canalizei no workshop. Sim, sim. Foi belíssimo. Eu quero contar a vocês um pouquinho sobre as experiências na Rússia. Eram tão dramaticamente diferentes de qualquer país ocidental que para onde nós fomos. Em primeiro lugar, você precisa levar em consideração, como eu disse, 50 anos de comunismo em sua cultura. Quando as portas se abriram para eles experimentarem e participarem no capitalismo, e eles tinham lojas que se abriram, sabe, eles estavam aprendendo como as pessoas podiam ganhar dinheiro e não apenas serem pagos pelo governo. Era um sistema totalmente diferente para eles. E é interessante observar aquilo amadurecer. Coisas que você nem mesmo pensaria. Se você, como eu, você nasceu e foi criado em uma sociedade capitalista onde as pessoas compram e vendem coisas o tempo todo, há certas coisas que você simplesmente sabe automaticamente, mas eles não. Quer dizer, quem disse a eles, por exemplo? Você sabe para onde eu estou indo, não é? Não apenas é uma tradição, mas uma lei que diz que se você vai para um outro país e você for vender, por exemplo, CDs, cassetes, esse tipo de coisas, que o país quer que você produza tudo naquele país. E isso é justo. Tem a ver com comércio justo e tal. Mas o que o Robert fez repetidamente é se assegurar de que seus CDs naquela época e seus cassetes na época eram produzidos em cada país, em vez de tentar enviá-los, por exemplo, a partir de Montreal. Então, ele faz seu pedido com um produtor de cassetes na Rússia. Meses antes de chegarmos lá, eles tinham todo o trabalho, toda a música, todas as trilhas, tudo. Então, novamente, nós vamos talvez 2 ou 3 dias antes da conferência. Estávamos lá antes, 3 dias antes da conferência, o Robert entra para pegar suas fitas cassete e eles disseram, nós não produzimos. Você se lembra do motivo? Eu me lembro. Que foi? Eles tiveram um negócio melhor. Sim, eles sempre estão tendo um negócio melhor nas coisas. Alguém mais entrou e deu a eles um pedido maior e eles simplesmente disseram, então nós não faremos o pedido do Robert. Então a ideia do serviço ou do retorno para os clientes não estava em nenhum lugar da sua compreensão. Naquela época, estamos falando há muitos anos atrás, e era engraçado para nós. Nós pudemos ver, eu pude ver isso pessoalmente, mais uma vez, quando estivemos em São Petersburgo. Aquilo foi belo, uau, uma das cidades mais belas. Lá e Praga, e então Budapeste.
Essas são as 3 principais cidades que eu digo a todos para visitarem. E São Petersburgo é simplesmente renomada por sua arquitetura, os artistas que vivem lá, e como se parece, eles têm muitos canais. Em todo lugar é um palácio, a parte mais antiga da cidade. De qualquer forma, nós fizemos um tour. A primeira turnê para São Petersburgo, nos canais. Eu disse, isso é fantástico, eu preciso trazer minha equipe de volta. E eu disse ao cara, nós voltaremos. E ele disse, obrigado. E no dia seguinte, eu trouxe a equipe e eu disse, vem cá, vocês vão adorar isto. E eu fui para pagar pelos ingressos e eles estavam o dobro do preço. Eu disse, espera um minuto. Ontem eu disse que eles estavam na metade desse preço. E ele olhou para mim e disse, sim, mas agora você precisa. E agora você quer os ingressos. Ontem ele não sabia. Aquela era a ideia. Então, o preço subia e descia de acordo com o quanto você queria estar lá. O que também é algo que eles não percebiam, que não é assim que frequentemente funciona. A propósito, eu já estive em alguns países onde funciona dessa forma ainda. É muito parecido com isso no México também. Eu não ia dizer isso, você disse. É verdade. Minha parceira Lily, ela é mexicana. E sempre que estamos em alguma pequena cidade no México, estamos comprando alguma coisa, ela diz, não fale, deixe que eu fale. Nós temos a mesma coisa quando vamos para o Egito. Sabe, nossos guias dizem, não vale nada. Quando nós vamos para o mercado, eu apenas gostaria de dizer, você pode ter notado que há algo que nós produzimos recentemente que vocês podem ter, que está disponível na nossa loja e é chamado o álbum de música de Cryon. O que é isso? Qual é a intenção daquilo? Então, como eu criei esse álbum de Cryon? O Lee Carroll não estava comigo canalizando aqui. Então, o que eu fiz? Eu entrei em meditação, me conectei com Cryon. Assim como eu sempre fiz no palco com Lee, conectando-me com Cryon, e então Cryon guia-me sobre onde a música deveria ir. E toda a questão desta música era não apenas ter alguma música que o Lee pudesse usar no seu programa, mas ter uma música que você pudesse ouvir e imediatamente conectar-se com a energia de Cryon e sentir aquele amor, aquele abraço de Cryon. É assim que aconteceu. E o som de Cryon, se você quer saber realmente o que é isto é a bruma verde, para alguns de vocês que sabem disso. Esse é todo o som de Cryon. É único, uma sonoridade única, que juntos são tão belos, que eles simplesmente trazem um espírito de uma forma tão bela. Sim, para mim aquele som parece como uma mistura de uma orquestra de cordas, o que significa violinos, violoncelos, e está entre aquilo e então um coro angelical. Exatamente, Bem, estamos acelerando, estamos quase terminando, espero que você tenha gostado do programa. Eu preciso perguntar, esse homem nunca para. Algumas coisas que ele fez, posso contar a eles? Muitas pessoas que ouviram sua música nunca souberam que estavam ouvindo a sua música. Claro, se você é um bom compositor, você não apenas compõe um tipo de música, você provavelmente compõe qualquer coisa. Se eu virar-me para ele e faça música country, ele faz. É isso que um bom compositor faz. Nós temos a mesma coisa com o nosso bom amigo Randy Luna, que compõe qualquer tipo de música. Então, quando Robert foi chamado para compor a trilha sonora de uma série de televisão para a sua época, vocês podem ter ouvido, chamado How Things Are Made. É assim que é chamado How It's Made, como é feito. Sabe, eles mostraram no canal Discovery, no Discovery Channel. Foi no Discovery Channel. Eu não sei quantos episódios você fez, foram alguns anos, não é? Eu fiz 6 temporadas para eles. 6 temporadas. E é claro, eles ainda estão disponíveis e poderão ser transmitidos por vários serviços agora, seja Hulu, Netflix, o que quer que seja. Nós tocamos, é assim que acontece atualmente, se as pessoas quiserem material. Então, se você ouvir vocês não dirão que aquele é a música de Robert Coxon, de forma alguma, pois é algo industrial. É industrial e música de ação. Música por trás da voz que está explicando quando eles fazem algumas coisas. O que vem a seguir para você? O que vem a seguir? Bem, eu estou deixando o coelho sair da cartola. Eu não falo com o público sobre isso de forma alguma. Mas eu venho me preparando para isso por toda a minha vida, eu acho. Eu estou escrevendo
algo chamado Sinfonia para uma Nova Humanidade. E tem tudo a ver com nós, como humanos, transformando-nos num novo humano. Nós não podemos permanecer da forma como estamos, precisamos elevar esta frequência dentro de nós. E eu estou baseando tudo isso nos aspectos que eu vejo do novo humano, que são o amor, paz, felicidade ou alegria e gratidão, especialmente a gratidão. E então, reunindo essas coisas, o que você percebe é a unidade que se tem com todos os outros. Então, eu estou no meio da escrita dessa sinfonia e será tocada em primeiro lugar no Equador. E começa com uma peça chamada O Chamado, The Calling. Está chamando-nos para nos tornarmos o novo humano, para nos tornarmos um exemplo para os outros. E o que nós estamos fazendo é chamar a sabedoria dos antigos mestres, a sabedoria dos xamãs antigos. E você os ouve chegando, esse coro masculino. Eles descem através das montanhas e abrindo-se para essa nova versão do que é a sabedoria. Então, estou trabalhando nisso agora mesmo. Sabem? Estou sentado lá escrevendo 12 horas por dia, às vezes. É um grande projeto. É assim como acontece com os autores. Você continua e não pode parar, não é? Você está cheio do Espírito. E obrigado por compartilhar isto. Estamos ansiosos por ouvir isto. Por favor, venham para o Equador no ano que vem. Essa é uma boa maneira. Todos, muito obrigado por estarem conosco, por este O Crime e o Maestro. Realmente a história de Robert e eu juntos, nesse tempo, a música que vocês podem ouvir, é um belo relacionamento que tem tudo a ver com a música. Muito obrigado. Mas sabem, sempre foi uma honra para mim estar lá no palco com você. E me abriu muito. E o belo. Posso apenas dizer isso por último, essa última história aqui? Claro, é por isso que as pessoas estão aqui. Você disse para mim. Você me fez essa pergunta. Porque no final da canalização eu sempre tocava uma peça chamada A Luz, The Light, que é a última peça no álbum Silent Path. Ela foi gravada e eu vinha adicionando partes a ela, mas ela tem esse tamanho, nunca é desse tamanho, é sempre desse tamanho, sempre de forma precisa. E 95% das vezes, quando a última parte daquilo acontece, quando a última nota acontece, Cryon diz, e assim é. É assim que sabemos que é canalizado, quando aquele que acompanha tem uma sessão pré-gravada para tocar no final, é isso que eu estou dizendo, frequentemente de um álbum, que eu queria que você fizesse, porque eu acho que foi em direção à luz, Toward the Light, e aquela era a peça que ele tocou por anos e anos. Imagine, ele dizendo que no final daquela peça sempre aconteceu, e assim é. Ele precisava saber quando começar, 3 minutos mais ou menos antes da canalização terminar. Como ele saberia isso? E a parte interessante é que as suas canalizações nunca tinham a mesma extensão, o mesmo tamanho. Às vezes era uma canalização, não era sempre uma canalização de 20 minutos. Às vezes poderia ser 10 minutos, poderia ser 45 minutos. E isso despertou minha curiosidade. Muito cedo eu disse, como ele está fazendo isso, como ele fará isso. E então eu percebi, ele está canalizando. Ele está fazendo. Então nós sempre tivemos 2 canalizadores no palco. Ben Cryon sempre me disse, quando começar? Sim, agora? E lá estava. Muito obrigado a todos. Talvez façamos isso uma outra vez. Você gostaria de ouvir mais música? Você gostaria de saber o que acontece por trás das cenas? Nós temos tudo isso. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado, até a próxima. Meu Deus, uau! Bem, eu, pelo menos, adoraria que houvesse uma próxima vez. Se você concorda comigo, deixe-nos saber se você gosta desse tipo de programa. E quem sabe, talvez, nós possamos fazer mais. Novamente, obrigado. Muito obrigado ao Robert e ao Lee por criarem este vídeo especial. Bem, nós estamos nos aproximando cada vez mais da noite de Ano Novo. Mesmo que eu perceba que em muitos países já é quase dia de Ano Novo, mas não aqui. Não ainda. Nós agora faremos uma curta pausa
E quando retornarmos, preparem-se para a última canalização de Cryon do ano.
Bem, sejam todos bem-vindos de volta. E se você está nos Estados Unidos, como nós estamos aproximando ainda cada vez mais da meia-noite. Sabe, Lee, eu acho que uma das coisas que eu amo sobre a noite de Ano Novo são os fogos de artifício. Bom, é claro. Eu percebo que para alguns, se eles têm, por exemplo, pets, então tudo bem, nem sempre é confortável para os pequenos animais que podem ficar assustados com todo o barulho, mas eu não sei, para mim é aquele encanto mágico, os fogos de artifício, o que eles criam. Eu posso ver fogos de artifício quantas vezes eu puder, então estou procurando por isso. Isso acontecerá mais tarde para nós e talvez para você também, dependendo de quando você estiver vendo isto, mas sim, estamos indo em direção. Mas eu acho que o que eu adoro é que há esta energia global de empolgação e de antecipação, e todos estão sempre antecipando algo bom que está por vir. É assim que eu percebo o ano novo e dar as boas-vindas ao novo ano. Agora mesmo estou esperando os fogos, algo bom por vir. Bem, eu acho que algo bom por vir será a última mensagem de Cryon para o ano 2025. Então, Lee, que tal começarmos a meditação e depois vamos para Cryon? Parece bom? Belíssimo. Muito bem, e aqui vamos nós, nos preparando para a última canalização de Cryon de 2025. Eu quase não posso me conter. Há tanta alegria borbulhando. Mas vamos usar esta energia de alegria para amplificar a abertura do nosso coração ainda mais para receber notícias benevolentes, boas notícias, notícias maravilhosas, expectativas maravilhosas, de esperança, benevolência e todas aquelas coisas que nós queremos para dar as boas-vindas à energia do novo ano. Então, nós convidamos você para fechar seus olhos apenas pelos próximos instantes. E o motivo para pedirmos para fechar seus olhos é simplesmente para se libertar de quaisquer distrações que possam estar afastando sua atenção da energia central do Criador que reside dentro de você. Um Criador que pode ver sem olhos, que pode ouvir sem ouvidos, que está cantando o seu nome em luz. Esta é a energia com a qual gostaríamos de conectarmos agora. Então apenas sinta, perceba ou saiba que você tem a energia do amor pulsando através de cada célula do seu corpo. Você tem a energia da gentileza pulsando através do seu corpo. Você tem a energia da compaixão pulsando através do seu corpo. Você tem a energia da paz pulsando através do seu corpo. Você tem a energia da alegria e da felicidade pulsando através do seu corpo. E neste estado vibracional, nós convidamos nosso querido e amado Cryon para se apresentar. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Há dois grupos de pessoas que estão assistindo a isto. Um é aquele momento de celebração na área da meia-noite, o ponto de demarcação entre os anos que acontece, e o outro grupo, onde isso já aconteceu. Então vocês estão em duas áreas separadas, por assim dizer, de pré e pós-meia-noite. Mas vocês têm algo em comum. Aqueles que ainda não experimentaram estão aguardando a celebração. E aqueles que já experimentaram estão dizendo, uau, essa foi uma ótima celebração. Vamos falar sobre a celebração primeiro. Provavelmente será uma grande celebração este ano, o final deste ano, o início do próximo ano. E parte disso, e você deveria levantar placas dizendo, estou tão feliz que 2025 se foi. Esta é a celebração. E vocês estão certos? Vamos falar sobre o ano que passou. Amanhã
Eu darei um pouco de energia com relação aos potenciais, com relação àquilo que é 2026. Mas agora mesmo, eu gostaria de falar a respeito novamente, assim como eu fiz e venho fazendo esse mês inteiro, a respeito do que vem acontecendo com vocês neste ano. Agora eu estou assumindo que há trabalhadores da luz ouvindo a isto, velhas almas. Aqueles em um despertar de maturidade para saber o que discutimos quando falamos sobre uma terra de velha energia, ou uma energia ascensa que pode estar vindo na sua direção daqui a pouco, e que talvez vocês tenham prestado atenção em algumas das coisas que eu contei a vocês no passado a respeito do que aconteceria nesta mudança, nesta época. O timing da mudança é conhecido. E tem vocês terminando a mudança aproximadamente em 2030. Vocês podem ver que estão próximos agora da finalização deste tempo. Agora, nessas estruturas de tempo, especialmente aquelas que são dadas na astronomia, elas são médias, por assim dizer, pois pegam um tempo muito longo para entrar e sair de alinhamentos específicos. Então, poderíamos dizer que a mudança acontece a partir de um certo ponto até um outro certo ponto, dando aqueles anos. Mas há uma flexibilidade nisso, que a astronomia contabiliza. Vocês estão mais próximos agora mesmo do fim da mudança do que vocês imaginam. Porque a mudança começa a terminar muito em breve. Poderíamos dizer que 2025 pode ter sido o último ano de mudança massiva. Pelo menos no tipo de mudança que perturba vocês. Vocês precisam olhar para a numerologia. Há um motivo, meus queridos, para os números, mesmo dos anos. Não é por acaso isso aqui. Que os anos são números de certa forma como eles são, e então vocês extrapolam os vários significados na numerologia naqueles anos. E há muitos sistemas de significados. Mas, em geral, e o que nós falamos antes, o ano 2025 representava a completude. É um 9 quando você adiciona os números do ano. Completude, às vezes, pode significar algo bom, dependendo da sua experiência do ano, e às vezes, algo negativo, novamente, dependendo do que está terminando para você. É um tempo bom que está terminando? Você se sente triste. Ou é um tempo difícil que está terminando? Então vamos celebrar. Este ano 9, no qual vocês têm estado, de fato, é a completude do caos. É o início, por assim dizer, da completude do caos. Isso irá espirrar, é claro, para o próximo ano. É o ser humano que decidiu que tudo muda em uma hora. E então vocês brindam com seus copos e dizem, de agora em diante será isso. De agora em diante eu farei isso e aquilo, é a resolução que eu tenho. E então tudo mudará em uma hora e você encarará um novo ano. Essa é a linearidade da realidade humana. Vocês sabem que não é bem assim. Mas a percepção e a realidade disso é assim. Você poderia estar, na verdade, enviando uma mensagem para esta linearidade, para o universo, dizendo, eu estou tão feliz por este ano estar terminando. E o próximo ano será algo diferente. Vamos deixar tudo isso para trás de nós, por assim dizer. Então, o que é isto? Que esse ano trouxe para você e que é diferente. Não é igual para todos. Mas a energia deste ano, esse ano de 2025, foi uma energia que era esperada, que eu contei a vocês a respeito, e que seria difícil. Difícil porque a realidade está começando a mudar. A realidade é a coisa mais confortável que um ser humano tem. E a mudança deste ano foi bastante surpreendente. Qualquer categoria que você deseje nomear,
qualquer parte da vida que você deseja nomear ou identificar. Este ano foi difícil. E neste ano, alguns de vocês podem ter dito: o que está acontecendo para que tantas coisas possam ocorrer ao mesmo tempo? Coisas que me deixam ansioso. Alguns de vocês, literalmente, tiveram múltiplos inputs de mudança. Exatamente quando você estava começando a perceber que alguma coisa estava acontecendo, talvez com o seu trabalho ou com o seu relacionamento, ao mesmo tempo que aquilo estava acontecendo, poderia acontecer um problema de saúde. Em outras palavras, foi mais do que difícil para algum de vocês. É quase como se a energia obscura estivesse dizendo: pegue isso, pegue aquilo. Ou como você lida com isso, ou você pode lidar com isso também. Alguns de vocês tiveram coisas acontecendo com você que nunca aconteceram antes. E vocês têm estado vivos por muito tempo. E aqueles que tiveram isso acontecendo dirão: o que está acontecendo? Na canalização que eu dei muitas vezes, eu contei a vocês sobre um fenômeno. E eu continuo contando a vocês, porque é aquele que eu quero que vocês realmente cognizem. Que quando as coisas começam a mudar neste planeta, e começa a mudar em direção a mais luz ou mais despertar, que a metáfora é sempre a mesma. Que quando esse tipo de despertar começa, e o ser humano está mais consciente, isso significa que todo um grupo da humanidade olhará de uma forma mais consciente e verá a sujeira que está lá, porque a luz está mais brilhante. Esta é a metáfora. Tudo o que isso significa é que vocês verão aquelas coisas que vocês nunca viram antes, que são obscuras, negativas, horríveis, e vocês as verão bem no seu quintal. Alguns de vocês estão vendo em casa, alguns de vocês estão tendo isso trazido para o seu corpo. De certas formas, vocês estão despertando para talvez quem vocês foram, quem vocês são, ou começando a fazer uma mudança na vida. Alguns de vocês foram empurrados para coisas que vocês não queriam fazer neste ano. É um massivo ano de mudança e transformação. Que tema você quer abordar? Saúde? Política? Guerra? Todos os tipos de coisas. Relações raciais? Não importa. Escolha um. Este ano foi difícil. Não apenas difícil, mas os tipos de coisas que aconteceram este ano tiveram reações exageradas. Todos eles. O motivo para isso, meus queridos, é porque há muitos de vocês despertando e que sabem melhor. Não é como costumava ser, quando algo está errado e vocês veem que está errado, ou expõem a ganância no passado. Havia uma menção daquilo, havia alguém que faria um encontro sobre aquilo e fariam algo como dizendo: isso nunca acontecerá novamente, e aquilo era encoberto, e depois acontecia novamente. Este ano é diferente. Este ano há um despertar como: pare. Isso não está certo. E se você não parar, vocês verão que haverá diferenças para você. Vocês têm uma escolha por todo o planeta para decidir quem vocês elegerão da próxima vez para governar seus países quando acontecer da próxima vez. Eu não estou falando dos Estados Unidos, estou falando do mundo. Como se sente? Quem está no comando? Eles representam uma energia mais velha e agora vocês veem como energia mais velha? E se este for o caso, vocês considerariam, da próxima vez, procurar e exigir líderes mais jovens? Porque, meus queridos, eles estão tão mais conscientes daquilo que está acontecendo neste planeta. Eles são aqueles que poderão levar vocês para a paz. Não a velha guarda, meus queridos. Quantos de vocês estão começando a ver aquilo? Este é o fim de um tempo muito, muito velho. Esse ano número 9 é um fechamento. E muitos de vocês estão agora reconhecendo como sendo difícil, não apenas difícil, mas que poderão mudar a forma como vocês pensam. Quantos de vocês estão se dando conta de que a luz está vencendo?
E a resposta, provavelmente não o bastante. Porque a maioria da humanidade vê a dificuldade como negativo e trevoso. E você diria, o que está acontecendo com esse planeta? Olhe para todo o horror que está aqui. Sem se dar conta de que todo o planeta está olhando para as coisas de forma diferente hoje. O que são todas essas coisas feias e sujas? O que é toda essa ganância que de repente estou vendo em toda parte? Quando todos têm suas mãos estendidas, pedindo por algo. E não se pode discernir se eles estão pedindo, ou se é verdade, se eles são honestos, se não são. Quem irá me enganar a seguir, você poderia dizer. Este é o fim de um conceito muito velho, que sempre esteve aí, e vocês simplesmente não viam. E agora vocês veem. Vocês poderiam até mesmo dizer que a inteligência artificial chega e testa vocês com o que é real, o que não é real. O que eu posso fazer, o que eu deveria fazer. Onde está o próximo tipo de coisa que eu preciso saber a respeito e que ninguém me contou. Eu direi a vocês agora mesmo que este 2025 em particular surpreendeu muitos de vocês. E a celebração que vocês estão tendo, ou tiveram, estão prestes a ter, dependendo de onde você está no planeta, é merecida. Esse 2025 vai transbordar para 2026 e ele não tem um ponto de demarcação de escuridão e luz. Por entanto, haverá reminiscência de 2025 por alguns meses. Mas vocês começarão a sentir algo que é uma mudança, porque 2026 é um ano 1. Na maioria dos sistemas, o 1 ou o 10 é um novo começo. Nós falaremos sobre isso amanhã. Um novo começo é aquilo que então substituirá o fim de algo. Isto, digamos, é uma sequência muito reconhecida do 9 para o 1. E quando acontece, significa o fim do velho e o começo do novo. E não acontece todo ano, meus queridos. Está acontecendo agora. Ryan, qual é o resumo? O que você está dizendo para nós? Eu estou dizendo para vocês que este ano em particular, e o número deste ano, estava curado. Este foi o fim de certas coisas, certos tipos de mudanças, e sendo empurrado por aí de certas maneiras. De forma que quando vocês chegassem ao lugar onde aquilo já não estará mais acontecendo, estará mais estabilizado para vocês. Alguns de vocês perceberão que 2025 empurrou vocês para lugares para os quais vocês não queriam ir, mas que agora fazem sentido em 2026. Vocês verão. Tem sido difícil para muitos. Houve luto para muitos, tristeza para muitos. Meus queridos, esse ano 9 está indo embora, sendo substituído pela esperança do 1. O ano 1, o começo, é mais do que esperança. O que você projeta à sua frente é a realidade que se apresentará. Esta é e sempre foi a lei da atração e a forma como funciona, com consciência de massa. O que você está esperando? Realmente, o que você está esperando? Então, aqui está o que eu queria contar a vocês, baseado em tudo o que eu já dei a vocês, nesta canalização de fim de ano, sabendo que sua consciência pode criar realidades. Qual delas é você? Você é aquele que diz, o mundo está indo para um lugar escuro e eu posso senti-lo desaparecer. Não é como costumava ser, não é como era quando eu era jovem. Portanto, ficará pior. Ou você é aquele que diz, eu observei o que Cryon previu que aconteceria. Eu observei a luz começar a sair
E tudo ao redor de nós parece horrível, pior do que jamais foi em minha vida. E agora eu posso vê-lo quando eu não podia antes. E, portanto, muitos de nós temos uma escolha para fazer algo a respeito. Espalhar a luz em um tempo totalmente novo para nós, começando no ano que vem. Um de vocês puxará a terra para trás e outros a impulsionará para frente. Qual deles é você? Se você é aquele que diz que a terra está condenada e você não pode me convencer do contrário, eu pedirei um favor. Mantenha isso para si mesmo. Porque há muitos que sabem melhor agora. Estão percebendo aquilo que eu tenho previsto por tanto tempo neste planeta. As mudanças estão aqui. E vocês são magníficos, todos vocês, por terem caminhado por isso, por terem decidido nascer nesta época. Veja isto, a benevolência está vindo, lentamente, com as invenções sobre as quais eu falei em canalizações anteriores. E todas estas coisas, lentamente, começarão a melhorar este planeta. Essa é uma canalização de final de ano. Amanhã será mais como uma canalização para o início do ano. Mas amanhã, para vocês, para a humanidade, o calendário muda. Uma nova energia está aqui. E eu corresponderei àquilo com vocês. E serei linear por um tempinho. Abençoada é a humanidade que compreende que aquilo que vocês estão vendo à sua frente é o último suspiro, por assim dizer, de um velho mundo. Uma velha energia por séculos que agora está começando a mudar. E vocês estão bem no meio dela. E vocês pediram para estar aqui, porque vocês são aqueles que farão a diferença. Eu sou Cryon, que amo todos vocês. Que amo a humanidade por aquilo que vocês estão passando. E assim é.